Oi, amigos, tudo bem? Estou de volta. Para quem não me conhece, eu sou Silvia Nery, sou médica psiquiatra aqui no Amazonas. E eu vim aqui fazer outro vídeo, e aí eu acho engraçado, porque os outros meus amigos que fazem vídeo, olha, Silvia, a iluminação tá péssima, o áudio tá ruim, você tá olhando para o lugar errado, o ângulo tá péssimo, o enquadramento tá péssimo. Enfim, vou continuar fazendo os vídeos aqui em casa, do jeito que eu faço, porque eu acho que o importante mesmo é a informação que a gente traz para os pacientes e para os familiares, né? Então, vamos lá. Eu vim falar hoje para vocês sobre o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Quem que recebe o BPC? Quais são os critérios? A pessoa tem que ter uma doença incapacitante, uma condição incapacitante. Ela tem que ter uma família, a família tem que ser considerada de baixa renda. Quando que é uma família considerada de baixa renda? Quando você soma toda a renda da família e divide pelo número de pessoas do grupo familiar e dá menos de 1/4 de salário mínimo. Esse é o critério de renda. E por último, que a família mantenha o CAD único atualizado. Dito isso, o que acontecia muito antigamente? Quando uma pessoa da família recebia já o LOAS, esse valor ele entrava na conta da renda familiar. E aí acabava que quando somava tudo e dividia pelo número de pessoas, acabava dando mais de 1/4 de salário mínimo, o que impedia que outra pessoa da família, que também tinha uma doença incapacitante, que também tinha uma condição de saúde que não podia trabalhar, tivesse o seu BPC indeferido, né? O que é injusto, por quê? Porque cada pessoa tem sua necessidade básica para ser atendida, sua medicação para comprar, alimentação, vestuário, etc. E aí acabava tendo seu BPC indeferido. Ano passado que eu fiquei sabendo dessa modificação na legislação previdenciária, eu fui atrás para trazer para vocês, que é uma legislação de abril de 2020, é a Lei 13.982. E o que diz essa lei? Que quando uma pessoa da família já recebe o BPC, esse BPC, esse valor, ele não vai entrar na conta da renda familiar. E quem é que compõe o grupo familiar? São as pessoas que vivem na mesma casa. O beneficiário é seu cônjuge ou companheiro, os pais, madrasta ou padrasto, caso o pai ou mãe estejam ausentes, irmãos solteiros, filhos ou enteados solteiros e menores tutelados. Então, são essas pessoas que compõem o grupo familiar na hora de fazer a continha lá, somando a renda que todo mundo ganha, dividido pelo número de pessoas do grupo familiar. E aí, quando o BPC contava, que fazia a conta, dava mais de 1/4 de salário mínimo e indeferia o BPC da outra pessoa que estava pleiteando. Aí, com a mudança da legislação, o valor desse BPC passou a não entrar mais na conta da renda familiar, não interferindo para que outro recebesse o benefício, porque acabava não excedendo 1/4 de salário mínimo quando você não somava esse valor. E aí me fizeram mais algumas perguntas que eu vou acrescentar aqui também algumas informações. Quando tinha um aposentado na família, outra pessoa, uma outra da família, poderia receber o BPC? Depende. Se o aposentado tiver mais de 65 anos e ele receber só o salário mínimo, esse salário mínimo ele não vai entrar na conta da renda familiar. E na hora que fizer a conta, se der menos de 1/4 de salário mínimo, esse BPC não vai ser indeferido. Agora, se tiver menos de 65 anos e tiver uma aposentadoria maior do que o salário mínimo, esse salário mínimo, esse valor que é maior do que o salário mínimo, ele vai entrar na conta da renda familiar. E se na hora que fizer a conta, se der menos de 1/4 de salário mínimo, se tiver muita gente na família, na casa, aí esse BPC não vai ser indeferido. Agora, se der mais de 1/4 de salário mínimo, por regra, o benefício vai ser indeferido. E a última coisa que o pessoal diz muito, porque o pai trabalha de carteira assinada, a mãe trabalha de carteira assinada, então esse benefício ele vai ser negado. Não, depende. Se o pai ou a mãe que trabalha de carteira assinada recebe um salário baixo, recebe um salário mínimo, recebe um salário baixo, na hora que for fazer a conta, somar o que todas as pessoas na família ganham e dividir pelo número de pessoas e der 1/4 de salário, menos de 1/4 de salário mínimo, esse benefício ele não vai ser indeferido. E se der mais de 1/4 de salário mínimo, por regra, né, por não obedecer o critério de baixa renda,
o benefício infelizmente será indeferido, porque um dos principais critérios para conceder o benefício é que a família seja de baixa renda. E para ser de baixa renda, as pessoas não podem receber, somando tudo e dividindo, mais do que um quarto de salário. Então, assim, essa lei de 2020, que eu tomei conhecimento só ano passado, ela trouxe muito, assim, uma facilidade, o direito, né, das outras pessoas que não recebiam benefício porque o familiar, o irmão, a irmã já recebiam luz, era injusto, né? Então, assim, veio para reparar essa injustiça e eu queria dividir com vocês e queria que vocês espalhassem, porque, assim, vários pacientes meus, inclusive no passado, tiveram o seu benefício indeferido porque o irmão, o pai, a mãe, ou porque era aposentado e a aposentadoria era mais que um salário mínimo, ou porque já tinha um outro familiar que morava na mesma casa, já recebia o BPC e aí tinha o seu benefício indeferido. Agora você já sabe que esse benefício dessa pessoa que recebe o LOAS ou o BPC não entra na conta da renda familiar. Vamos espalhar, vamos divulgar essa informação para que mais pessoas tenham acesso aos seus direitos, tá bom? E diminua o sofrimento dessas pessoas. Um abraço a todos, fiquem bem e até o próximo vídeo.